Olá Brasil, olá YouTube, olá podcast, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal J Críticas. Aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos, livros e músicas. E hoje nós iremos falar sobre um lançamento da Disney que está no Disney Plus, saiu na última semana. Então hoje vamos comentar um pouquinho com spoiler sobre Tico e Teco, Defensores da Lei, um filme que é baseado em uma série animada lá das antigas, em uma série sobre esse filme aqui, que é Tico e Teco, Defensores da Lei. Não se sabe se é remake, não se sabe se é reboot, não se sabe se é uma prequel, já que nós estamos hoje vivendo a época dos prequels. Então, caso você é novo aqui, primeiramente já deixe o seu like, se inscreva neste canal caso você ache esse conteúdo relevante para você assistir, e já me segue lá nas minhas outras redes sociais que eu sempre falo sobre cinema e cultura pop, e também siga aí o meu blog que eu publico algumas resenhas, então eu vou deixar o link aqui na descrição. Então vamos lá, sem mais enrolação. Depois da vinheta nós falamos sobre Tico e Teco, Defensores da Lei. Tico e Teco, Defensores da Lei, filme norte-americano de 2022, baseados nos personagens Tico e Teco, e é uma continuação desse mesmo desenho. O filme foi lançado no Disney Plus no Brasil e no mundo afora no dia 20 de maio. No longa, nós vamos acompanhar Tico e Teco. Acabam se separando e seguem com suas vidas, mas sequestros misteriosos acabam descobrindo a dupla novamente, que precisa investigar o caso e descobrir o paradeiro de um dos seus melhores amigos. Ao longo da jornada, eles descobrem que um Peter Pan adulto é quem está por trás dos crimes. Cabe a Tico e Teco e uma detetive desvendar os segredos, soltar todos e encontrar o seu velho amigo. Eu já assisti muito não vou mentir aqui. Eu assistia bem pouco Tico e Teco quando passava na televisão. Não era algo que me impressionava tanto que eu sempre assistia mais os desenhos, aqueles outros desenhos clássicos da Disney daquela época, sabe? 1940 e 1950. Mas eu me lembro que eu entendo, né, como esse desenho trouxe coisas muito boas. Vários episódios de várias temporadas, basicamente, de vários estilos, o que certamente era bem interessante para o público mais infantil, né? Esse filme, ele tem essa coisa dessa sensação de ser para um público-alvo muito mais infantil. Claro que assim, tem ali algumas coisinhas que acredito que um adulto vai entender. Mas a minha crítica não vai se basear se eu apenas gostei ou não gostei, porque eu tenho percebido muito em Hollywood, nas produções hollywoodianas, uma coisa que tem acontecido muito é o uso da metalinguagem, né? Para quem assistiu a minha crítica que eu fiz no ano passado de um filme chamado um clássico filme de terror, um terror italiano que é um original na Netflix, esse filme tentou colocar a metalinguagem. E estudando, a gente percebe como é difícil fazer e trabalhar com metalinguagem. Hoje temos uma porrada de filmes que já trabalharam com esses conceitos, temos uma porrada de séries, de músicas, de diversas outras formas artísticas que trabalham com a metalinguagem. Claro que metalinguagem, acho que a primeira coisa que a gente lembra é Pânico, né? E o que me lembra em outra coisa. Depois que eu terminei a sessão de Tico e Teco, Defensores da Lei, eu percebi uma certa curiosidade, uma certa coincidência, porque
O filme, ele basicamente quer passar uma mensagem sobre a pirataria, que é algo que acontece anos e anos e anos. Afinal, os nossos Tico e Teco, basicamente, eles estão atrás de um amigo deles que está preso em um local que eles não sabem e eles precisam dar uma de detetive. As investigações até não são o foco. O foco é como esse texto, né, a forma como esse filme quer passar uma mensagem, por exemplo, eu vou pegar aqui o personagem que é o vilão dessa história que a gente acaba descobrindo, que é o Peter Pan. Uma coisa muito interessante, inclusive uma curiosidade, é que quem fez o personagem, o ator que fez o Peter Pan ali do Peter Pan dos 1940, ele acabou sendo jogado de lado e ele acabou entrando em depressão e bebedeira, álcool, ficou muito... ele mudou muito a sua personalidade, que é o Robert Cletus Bob Driscoll, né, que ele morreu ali com seus 31 anos. Que é curioso, né, porque a gente assiste esse filme, percebemos muitas outras coisas. E a metalinguagem aqui nesse filme, diferentemente do que foi apresentado, por exemplo, naquele filme da Warner, que é Space Jam: A New Legacy, que é um filme que ele tenta fazer algo de representar outros personagens, ele tenta ser uma espécie de remake daquele clássico lá dos anos 90 com o Michael Jordan, que ele não consegue. Voltando um pouco para cá, eu gostei muito da forma criativa da direção. O roteiro eu até compreendo que não é tão notável assim, apesar que eu ainda acho que ele tenha algumas motivações dos personagens. E percebemos como esse filme ele brinca muito com o descarte que o cinema tem feito ultimamente. Por exemplo, temos um personagem do Sonic, lembra daquele Sonic horrível? Eu acho isso fenomenal do filme recolher isso. Afinal, o Sonic feio tem uma ótima performance aqui. Basicamente, ele entra ali na trama e você, de fato... Cara, isso tá acontecendo mesmo. Uma bem interessante de dizer, fazer uma certa crítica. Tanto que o Sonic feio tem uma frase que eu vou até repetir aqui. Eles vão gostar de mim por quem eu sou. Isso me veio à tona hoje de manhã, quando eu estava escrevendo o roteiro desse filme. Isso tem acontecido muito, sabe, ultimamente. Até dá pra gente trazer aqui uma ponta com, por exemplo, Matrix Resurrection, que foi o quarto filme da franquia, que basicamente a gente não sentia que estava assistindo um filme de Matrix, mas a gente notava umas certas coisas meio bizarras ali, como se o filme estivesse zombando a própria Hollywood. Claro que isso muita gente interpretou dessa forma na época que foi lançado, e claro que eu também tenho que puxar como essas produções elas vão continuar a trabalhar dessa forma, trazendo certas críticas, certos exageros para a trama, tornando a nossa experiência, sabe? A nossa experiência assistindo o filme e notando essas diferenças. A trama eu acho que é muito básica. Basicamente, eles precisam encontrar esse personagem. E a forma como isso vai se desenvolvendo é muito interessante. Eu tô vendo muita gente dizendo que esse filme, Tico e Teco, Defensores da Lei, é um filmaço. Eu tenho uma explicação e eu acho que é um filme muito bom, eu gostei, só que sabe aquela sensação que esse filme poderia ter sido ido para o cinema? Eu senti, sabe, o som ele é muito importante aqui para a trama. Aquela sensação de você estar numa sala de cinema seria muito mais aproveitada, apesar que eu tentei
assistir ao máximo, sem muitas interrupções, o melhor áudio possível, né? Porque acaba que pode ter algumas distrações. Eu tentei ao máximo assistir para não perder o foco. E eu gostei muito, apesar de ter alguns probleminhas ali, principalmente da virada do segundo para o terceiro ato. Eu acho que tem umas coisas que não fazem muito sentido. Por exemplo, tem uma cena basicamente que tem um personagem que a gente sabe que ele não é aquele personagem que ele é. E é tipo, eu vi até uma coisa, e eu vou até compartilhar aqui um canal que falou isso, que é o canal de Cinéfilos, que, por exemplo, eu sou pessoa X, sabe? E aí ele pisca pra você e você sabe que essa pessoa não é essa pessoa. E aí, no final, você descobre que não é essa pessoa. E eu acho isso muito falha de roteiro. Isso é uma falha de roteiro gigantesca. E apesar que eu noto que esse é um filme para um público específico que provavelmente não vai notar essas coisas, tem também uma outra coisa, porque o filme ele zomba algumas outras coisas, como por exemplo aqui o Sonic feio. E lá no final ele basicamente é quem salva tudo, sabe? Então eu acho que para quem aí gosta, por exemplo, da série animada, e também tanto para quem não gosta, eu não estou tentando dizer aqui que o filme é ruim, estou tentando dizer que existem fórmulas, a gente pode quebrar essas fórmulas, mas quando você quebra tais fórmulas, essas mesmas fórmulas podem causar sérios problemas. Se você não souber, hoje se discute muito qual é o papel da direção no cinema. E é aí que tá, sabe? Quando você tem um roteiro muito bom, é muito mais fácil de você trabalhar. Isso não necessariamente uma pessoa que não sabe de muito sobre direção sabe que isso é real. Quando você tem um roteiro já um pouco mediano, o trabalho é muito mais problemático, sabe? É muito mais difícil você caprichar. Tem uns personagens que eu gostei muito da dupla Tico e Teco. Tem um momento ali que eles basicamente fazem uma alusão com Alvin e os esquilos, que eles até falam que bichinhos, para se mostrarem, eles não precisam cantar rap. E é real isso, sabe? E assim, não faça isso. Se você for assistir esse filme, não tente comparar esse filme com o Roger Rabbit, né, que é um filme de 1988. Primeiro, esse é um filme muito memorável. Eu acho que muita gente conhece e sabe o quão importante ele é. E número 2, ele tinha bem poucos recursos aqui, e mesmo que a interação entre personagens humanos e personagens animados fosse um pouco estranho demais, a parada dava certo. Aqui dá certo. Eu acho que isso não é um problema do filme, mas acho que poderia ser mais aproveitado. O roteiro, ele tenta ser algo muito bom, só que ele falha miseravelmente. Então, essa é a minha opinião sobre Tico e Teco, Defensores da Lei. Eu fecho aqui Tico e Teco, Defensores da Lei, com uma nota 7.5. É isso aí, pessoal. Eu gostei muito desse filme. Eu acho que é um filme muito interessante. É um filme que eu vou assistir muitas e muitas vezes. É um filme de sessão da tarde, sabe? Bem despretensioso. Gostei muito desse texto que bota essas lacunas. Porém, eu senti que eles tentaram botar demais e não deram ali uma facilitada. Não é um filme ruim, mas também não é tão perfeito o quanto a gente esperava. Como vocês sabem, eu falei aqui nesse vídeo, eu não sou tão fã dessa franquia, mas é isso. Então a gente espera para os próximos se vai ter continuação ou não, né? Tanto que hoje a gente vive aí numa indústria sequência, reboot, remake.
E eu fiquei feliz com esse filme porque ele tem um tom gostosinho, mas acho que tem alguns probleminhas sim. E eu queria saber da opinião de vocês, já deixe um comentário aí, né? Se inscreva no canal caso você não conheça esse trabalho aqui que eu faço aqui para essa plataforma. E me siga nas minhas outras redes sociais que eu sempre falo sobre filmes, séries e muito mais. Então eu fico em mais um vídeo aqui. Muito obrigado, até a próxima J Críticas. Valeu e até a próxima.